Com a palavra, então, reverendo Júlio Nocebotti, por favor. Boa tarde, senhor presidente, deputado Vieira da Cunha e todos os deputados e deputadas. Eu realmente estava pensando que sobre esses deputados e deputadas pesa uma responsabilidade histórica, ética e moral que vai ficar nos anais da história do Brasil de tomar uma decisão ou de mostrar um caminho para o parlamento e para toda a nação brasileira, que realmente é um peso histórico muito grande e vocês serão lembrados em toda a história pela decisão que tomaram e pelo rumo que colocaram. Queria lembrar que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil já se manifestou contrário ao rebaixamento da maioridade penal, que a Arquidiocese de São Paulo, através de pronunciamento do Cardeal Arcebispo de São Paulo, do Odilo Pedro Scherer, também já se manifestou contrário publicamente e por escrito, numa declaração oficial, contra o rebaixamento da maioridade penal. Acho que uma coisa que é importante, que foi acenada aqui, nós precisaríamos conhecer melhor essa fase da vida chamada de adolescência, que é nova. A infância foi uma descoberta do século XVIII. A adolescência foi uma descoberta do final do século XIX para o século XX. Pouco se sabe sobre essa fase da vida chamada adolescência. Mesmo a medicina ainda é uma fase nova. Não é nem do pediatra, nem do clínico, é do pediatra, mas ainda é uma fase que a própria medicina e outras ciências ainda não têm muito claro como lidar, o que é que está acontecendo e as questões próprias dessa fase da vida. Na verdade, parece que nós, adultos, estamos perplexos diante do que está acontecendo com esses jovens. E não estamos sabendo, a não ser buscar uma punição, que outras formas de educá-los, como interagir, como conviver com esses jovens. Uma das questões que nós trazemos e da nossa reflexão, o nosso trabalho no Centro de Defesa dos Direitos Humanos Padre Ezequiel Ramin, em colaboração com a Fundação Casa e com a Defensoria Pública, é acompanhar as oitivas informais, a apresentação de todos os jovens em conflito com a lei no Ministério Público, no Fórum das Varas Especiais de São Paulo. Inclusive, houve uma emenda proposta pela deputada Luísa Erundina, prevendo a presença da Defensoria e de defensores públicos nessa fase. Essa emenda foi aprovada e foi vetada, e nunca esse veto foi derrubado e nem renegociado, mas foi aprovado de que tivéssemos defensores públicos na fase da oitiva informal, porque ela é chamada informal, mas ela não é tão informal assim, porque é ali que o promotor decide se vai representar ou não o adolescente que é apresentado. Nós temos feito esse trabalho, inclusive, com o apoio da Universidade São Judas Tadeu, e temos levantado estatisticamente mais de 27 mil casos de situações de jovens apresentados nas oitivas informais. Esses dados têm sido todos tabulados, tivemos esses dias com o pessoal da Fundação Casa, com o pessoal do Conselho da Juventude, da Secretaria de Direitos Humanos do município de São Paulo, e a conclusão que nós chegamos são muito próximas ou semelhantes a essas que a doutora Berenice apresenta, dos dados daqueles que estão privados de liberdade. E nós diríamos que, em relação às medidas socioeducativas, grande parte dos jovens que estão em medida socioeducativa deveriam estar em medida protetiva. E se está se usando aqui em São Paulo, que é o universo maior dos jovens em conflito com a lei, a medida socioeducativa como um remendo mal feito da falta de medida protetiva. Então, não há medida protetiva e se coloca o jovem em medida socioeducativa. O número de jovens em liberdade assistida em São Paulo é um absurdo, é um exagero. Não seria necessário tantos jovens em liberdade assistida. Muitas medidas socioeducativas, mesmo as em meio aberto, elas estão sendo banalizadas. Porque, na verdade, aquele jovem está precisando de um atendimento no CAPS, ele está precisando de um atendimento
de saúde mental, ele está precisando de um outro tipo de atendimento que não é a medida socioeducativa. Isso vai banalizando. E os jovens, da forma como são atendidos, eu não sei se os senhores deputados e deputadas visitaram, ou se prevê em algum momento visitarem o Fórum das Varas Especiais na Rua Piratininga. Se vocês querem conhecer uma coisa que não deveria de existir, visitem-no antes que ele desabe, antes que ele acabe, ou seja implodido pela absoluta inadequação. É um prédio antigo, é um prédio histórico, está lá para ser recuperado, mas seria interessante os senhores visitarem e verem o ritual macabro da perversidade. O ritual macabro da perversidade que dessensibiliza os jovens diante do limite, diante da autoridade do promotor. Eles ficam lá sem saber quem é o promotor, e o pior, eu digo isso, o pessoal fica muito zangado comigo, que eles não sabem quem é o defensor. O jovem sai de lá e não sabe quem é o defensor dele. Ele não sabe, ele não distingue mais quem é o promotor de quem é o defensor. Na oitiva informal, eles não sabem qual é o papel do promotor. O que é que está acontecendo? As próprias famílias perguntam. Nós quisemos fazer todo um trabalho educativo, informativo com essas famílias, e o Ministério Público vetou. Não aceitou. A sala onde eles ficam, na sala de espera para audiência, se tornou hoje uma gaiola. Ninguém pode entrar lá. Sequer podem comer uma bolacha ou um lanche. As famílias que vão para lá é uma coisa assim macabra e de uma perversidade. Quando vai a avó, ou vão outros parentes, ou a mãe, ou o pai, às vezes casais separados, nada dessas coisas reais são levadas em conta. E se vão com algum adolescente que é irmão, ou parente do adolescente que está em conflito com a lei, não pode entrar no fórum porque é medida de segurança, mas não pode ficar na calçada em frente porque é área de segurança, tem que ficar do outro lado da rua. Se ele pegar uma pedra e jogar no vidro do carro quebrar, ele é infrator, ele pode entrar, né? Mas enquanto está acompanhando não pode. Tem coisas muito pequenas que, por isso que eu achei interessante essa visita lá, para verem o que é que acontece. Os jovens que são obrigados a andar olhando na nuca do outro, que não podem olhar para o lado, não podem olhar para a família que está ali. As famílias que não sabem a hora que devem chegar no fórum e pensam que a ordem de atendimento é por ordem de chegada. Não é. O distribuidor só abre ao meio-dia. Acontece que as famílias chegam da cidade inteira, da cidade de Tiradentes, como do Jardim São Luís, desde cedo, e ficam lá esperando, que ninguém pode sair para lugar nenhum, nem para se alimentar, nem para tomar água, nem para ir no banheiro. Então é uma situação que mostra simbolicamente a perversidade de um sistema que quer punir, que não quer educar, que não sabe ouvir e que não sabe redirecionar a partir daquilo que se está vivendo. E não vê esse jovem, eu lembro aqui que o Procurador-Geral falou da conexão do Estatuto entre si mesmo. Então o Estatuto ficou esquizofrênico, parece que o Estatuto só fala do conflito com a lei. E o Estatuto tem uma série de dispositivos de proteção, de garantia de direitos, que não são levados absolutamente em conta. Aí eu pergunto, e nós vemos pelos dados da Fundação Casa e os nossos dados das oitivas informais, a escola não é mais um fator de proteção social. A maior parte desses 27 mil jovens que nós temos catalogados passaram pela escola. Não há grande defasagem entre a idade escolar e a faixa etária. É muito próxima, o que mostra de que a escola não é mais um fator de proteção social. Dizer, está na escola basta. Não basta, porque tem 40 alunos por classe. Não tem mais a figura do orientador educacional, eu ainda sou do tempo do orientador educacional, mas não tem mais, não tem uma prevenção. Por exemplo, o Estatuto prevê muitas coisas de você detectar precocemente determinadas questões na criança e no adolescente. Você pode detectar questões psiquiátricas, psicológicas, sem entrarmos numa caça de bruxas, nem nada disso, mas de prever uma criança que, por ausência de figuras significativas, de ligações afetivas e outras questões, está formando ou
a sua personalidade profundamente atingida. A escola é um lugar que deveria ser proteção social. Não é. Hoje não está sendo. Nós vemos que os jovens que vão para a Fundação Casa passaram pela escola. Uma classe de primeira série do fundamental não pode ter 40 alunos. E essa história de 2 professores é uma história bonita para contar, porque na realidade não é isso que a gente vê nas escolas, e mesmo a pré-escola e todo o sistema educativo. Então, ao invés de reduzir a maioridade penal, nós precisamos ampliar a responsabilidade social e a responsabilidade do próprio Estado em relação a esses jovens. Esses dias saiu no Sem Qual grande jornal dizendo que a reincidência está aumentando e que no tráfico os jovens estão ganhando 23% a 25% a mais do que em qualquer outro trabalho. E como é que nós estamos lidando com o narcotráfico? Como é que a segurança pública está lidando com o narcotráfico? Como é que está lidando com essas questões? As medidas socioeducativas estão municipalizadas, mas junto com a municipalização, em alguns municípios, e o caso de São Paulo é que houve um sucateamento das medidas socioeducativas. Então, nós vimos e o judiciário estava fazendo muito 2 medidas socioeducativas para a mesma pessoa. Agora isso está diminuindo, mas estava aumentando. Pega a liberdade assistida e prestação de serviço ao mesmo tempo. Então isso é completamente inadequado, porque ele não cumpre bem uma, anula outra, e dá reincidência, e dá regressão de medida. A regressão de medida é muito grave para o jovem e causa um dano muito grande. E às vezes eles dão a busca e apreensão para a regressão de medida, o jovem já está empregado, casado, com a família, e dá a regressão de medida e ele tem que voltar à internação. Então, essas questões operacionais, elas não têm sido vistas. Essas questões específicas da vida, do dia a dia, não se vê. Então, a gente precisa ter muito claro essa questão do SINASE. Eu acho que isso precisaria ser bastante implementado. Essa questão da municipalização das medidas em meio aberto, como a liberdade assistida e a prestação de serviço à comunidade, essa questão das medidas protetivas, a função social nas várias áreas, os conselhos de direitos, como é que eles funcionam? Como funcionam? De maneira cartorial. Então, o conselho de direitos não é cartório. Como funcionam os conselhos tutelares para garantir toda a política de direitos, a garantia de direitos? Se os conselhos tutelares não têm o que fazer, o que mais fazem os conselhos tutelares é abrigar. Manda fazer abrigamento. E por incrível que pareça, os abrigos estão tornando-se cada vez mais seletivos. Se um adolescente, em medida socioeducativa de LA ou de prestação de serviço, precisar ser abrigado, aqui em São Paulo não tem nenhum abrigo que aceite. Porque eles não vão aceitar gente pervertida nos abrigos. E se ele tem medida socioeducativa, como é que ele vai ter? Então ele está em medida protetiva e medida socioeducativa. E concluindo dizer, nós temos que corresponsabilizar o judiciário. E o judiciário tem que tomar uma medida clara. Quem são esses juízes que estão especialmente nas varas especiais? Às vezes me dá a impressão que os juízes que estão lá estão de castigo. Ou estão lá para castigar. Então é muito complicado essa questão no judiciário, porque fica uma questão só do executivo, uma questão da pressão no legislativo, uma questão do rebaixamento, do aumento, e a questão do judiciário. E a questão do Ministério Público? Como é que o Ministério Público assume essa questão? E a questão da própria Defensoria? Eu diria, e por isso reitero o convite, que uma hora essa comissão visite o Fórum das Varas Especiais na Rua Piratininga, no Brás. Eu ficaria muito feliz de acompanhar como carregador de copo, indo atrás, para ver o que vai acontecer nesse dia, para ver a geografia, o itinerário que os jovens fazem, é pensado de maneira macabra. Nós já fizemos até a planta do prédio para dizer como que os jovens poderiam circular lá dentro,
de maneira segura, sem exposição, pois eles não querem. Na hora que os jovens se movimentam, só os radinhos todos tocam e todas as portas se fecham e todo mundo encosta na parede, porque o bando dos condenados vai passar. O bando dos bandidos vai passar. E o que a gente vê hoje, tanto no Judiciário quanto no Ministério Público e infelizmente na Defensoria, que nós tanto lutamos para ter, um verdadeiro balcão de negociação. E eu digo algumas vezes, e por isso pago preço muito alto, que o devido processo legal não chegou em São Paulo. Que o Estatuto está fazendo a idade que está fazendo e parece que só sobrevoou São Paulo, não aterrissou. E se isso acontece em São Paulo, o que dirá em outros estados do Brasil? Então, acho que seria importante, além de visitarem como os senhores e as senhoras visitaram algumas unidades da Fundação Casa, visitem, vejam o que acontece naquele fórum, vejam o que significa para aquelas famílias. A família também é punida. A família que tanto se fala e se canta em verso e prosa, a família também é punida, e punida de maneira severa, de maneira perversa, de maneira iníqua. E se nós não humanizarmos todo esse sistema, a nossa sociedade não será humanizada. Então, termino como eu comecei. Pesa sobre vossos excelências, senhores deputados e deputadas que aqui estão, uma grave responsabilidade de fazer o Brasil olhar para si mesmo e perceber como deve educar e tratar os seus jovens.